Boa noite, pessoal. Meu nome é Anderson e eu vou falar um pouco sobre a reta final mais imprevisível do futebol brasileiro. Com base na situação atual do futebol brasileiro, em 10 de novembro de 2025, por volta da 33ª rodada da Série A, a briga ponto a ponto pelo título brasileiro. O foco principal é a disputa acirrada entre Palmeiras e Flamengo, que estão rigorosamente empatados na liderança. Tópico principal: Palmeiras e Flamengo com 68 pontos. Eu queria trazer uma curiosidade que esse campeonato está me lembrando, é o campeonato da Premier League da temporada 2018-2019, que o campeão fez 97 pontos e o vice fez 96. E é triste tu fazer 96 pontos e mesmo assim da perda do campeonato. Detalhe: o Palmeiras lidera apenas pelo número de vitórias, que é 21 contra 20 do Flamengo. A última rodada recentemente foi crucial. O Flamengo venceu enquanto o Palmeiras tropeçou, permitindo que a diferença fosse zerada. As probabilidades atualizadas de título ficou assim: o Flamengo sobe a 39% de título, de possibilidade de título, e o Palmeiras diminui a porcentagem para 60%. O Alviverde e o Rubro-Negro asseguram a classificação na fase de grupos da Libertadores 2016. E a sensação do campeonato: Mirassol precisa apenas de mais um ponto para garantir sua vaga na principal competição sul-americana. Olá pessoal, boa noite. Sou Ângelo Vinícius. Vou falar um pouco sobre a questão do Z4, infusão e a tabela virando calculadora. O que é essa analogia que é fazer a tabela virando calculadora? É que são vários times, tem times que estão muito abaixo, tem times que estão lutando muito para poder sair dessa zona Z4. O primeiro que está em 17º lugar é o Santos, que está em colapso operacional, com 33 pontos e 59% de queda. O clube abre a zona de rebaixamento e opera no limite. A agenda de confrontos diretos e a performance recente implica o comprometimento competitivo. O case pede diagnóstico, erro de gestão, volatilidade, tática e má conversão de pontos decisivos. Ou seja, essa crise dos 30 pontos do Santos tem ênfase em algo muito ruim para o time, sendo que o time já disputou Libertadores durante muitos anos, já foi campeão do Mundial em 2011, então isso é muito ruim. O próximo que está depois do Santos é o Vitória, com 35 pontos. Apesar dele estar fora da zona, ele corre o sério risco de poder perder do Santos, porque aproximadamente qualquer tropeço, qualquer empate ou derrota, ele sai da zona de classificação e vira rebaixado. Também outros que a gente tem que ficar em alerta, que estão próximos também do Vitória, é Internacional com 37 pontos e o Grêmio com 40 pontos. E tem que acionar o modo de segurança, porque senão também corre grande risco de cair. Aqui quem fala é o Epic Hack e vou falar sobre a questão da metade da tabela. Chegamos naquele momento em que o Brasileirão está pegando fogo e a disputa pelas vagas na Libertadores vira um verdadeiro campo de batalha. E olha, se tem uma palavra que define esse G7 de 2025 é surpresa. Por quê, meus amigos? Mirassol, sim, o Mirassol, time que está estreando na Série A, completando o centenário, está simplesmente vivendo um sonho. O time do interior de São Paulo está em 4º lugar com 59 pontos e praticamente quase garantido na Libertadores com 99,9% de chance de classificação. É a sensação do campeonato. Um time que há poucos anos brigava para se manter na Série B, agora está entre os gigantes. Futebol coletivo, base bem trabalhada, estádio moderno, técnico que entende o grupo e uma defesa que não dá mole. O Mirassol, que mostrou que planejamento dentro e fora de campo ainda faz diferença. Agora, falando dos outros classificados, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro já estão garantidos sem sustos. O trio chegou firme, manteve regularidade e já pode pensar na próxima temporada com o passaporte carimbado para a Libertadores. As vagas restantes também estão praticamente definidas. Bahia em 5º, Botafogo em 6º estão com um caminho aberto, cada um com 95% de chance de confirmar a presença. E fechando o G7, o Fluminense até neste momento segura a última vaga, com algo em torno de 85%. Mas ainda tem gente tentando correr por fora. São Paulo com 45 pontos e Atlético Mineiro, que está na final da Sul-Americana com 43 pontos, ainda sonha, mas a matemática está cada vez mais cruel. Ou seja, essa reta final com emoção de sobra, zebra histórica e muito o que discutir. E agora, vou passar a palavra para o meu amigo Ed Portela, que irá falar sobre a Série B. Olá, boa noite, meu nome é Edian Portela e vou falar agora a outra reta final, o acesso na Série B.
Se na Série A a disputa pelo título está eletrizante, na Série B o clima não é diferente. Faltando apenas 2 rodadas para o fim, o campeonato promete fortes emoções até o último minuto. O Curitiba é o único que pode respirar aliviado. Com 64 pontos, o Coxa já tem acesso praticamente garantido. 99,9% de chance de voltar à elite. Mas atrás dele o cenário é de pura tensão. São 5 times separados por apenas 1 ponto, brigando por 3 vagas que podem mudar o rumo da próxima temporada. O Atlético Paranaense e o Remo, ambos com 59 pontos, aparecem momentaneamente no G4, mas ainda não podem se considerar seguros. Logo atrás vem o Chapecoense, Criciúma e Goiás, todos com 58 pontos. Uma diferença mínima que deixa a tabela completamente aberta. Cada rodada se transforma em uma verdadeira final. Um empate pode significar o fim de sonho, enquanto uma vitória simples pode recolocar qualquer um desses clubes na rota da Série A. Além da emoção em campo, há o peso da tradição. São clubes com história, torcidas apaixonadas e orçamentos que dependem fortemente desse acesso. Para muitos, subir significa sobrevivência. Para outros, é a chance de redenção. A reta final da Série B de 2025 é, sem dúvida, uma das mais equilibradas e imprevisíveis dos últimos tempos. E se tem uma coisa que o torcedor brasileiro ama, é isso: drama, paixão e a esperança viva até o apito final. É isso, pessoal. Vamos abrir agora aqui a segunda rodada, o segundo bloco aqui de perguntas. Eu quero perguntar a todos os senhores o que vocês acham do Campeonato Brasileiro Série A. Tanto na questão do Z4, que tem os 4 times, sendo que o Sport já está rebaixado praticamente, mas aquela disputa entre o 16º até o 14º, 13º possivelmente, e também a disputa pela liderança entre Flamengo, Palmeiras e, consequentemente, também o Bahia, o Mirassol. O que vocês acham disso? Vocês acham que esses times vão fomentar muito até o final do campeonato? Porque ainda tem mais umas 5 rodadas, então o que vocês acham? Queria saber a opinião de vocês. No fim das contas, o que a gente vê é o retrato perfeito do futebol brasileiro. Imprevisível, vibrante e cheio de histórias sendo escritas a cada rodada. Enquanto uns lutam para não cair, outros sonham em subir. E todos, sem exceção, fazem parte desse espetáculo que move o país. Porque no Brasil, o campeonato pode acabar, mas a paixão pelo futebol nunca tem fim. Como o Ed já respondeu, eu queria saber do Ebert, o que eles acham sobre isso. E também tem a questão dos 3 times que estão brigando pelo título. Cruzeiro é o menos provável, assim, pelo título, mas pode se manter entre os 4. Agora, Flamengo e Palmeiras, que são 2 times que estão lutando ano após ano pelos títulos, tanto pelo Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, dá pra dizer que são exatamente rivais. Para mim, de longe, o mais surpreendente é a atuação que o Mirassol tá fazendo no Brasileirão, que é o 4º lugar, que recentemente subiu, né? E vai pra Libertadores, né? É o campeonato mais importante da América do Sul. Eu queria comentar na parte de baixo da tabela, lá na zona de rebaixamento, que o Santos pode cair novamente para a Série B pela segunda vez na sua história, e com o Neymar ainda, que é o melhor jogador do Brasil, né, atualmente, que é algo surpreendente, né, e provavelmente, se o time dele cair, ele não deve continuar no Santos. Bom, a situação do Santos ela é realmente complicada, até em relação, desde que voltou da Série B, dispensou um monte de jogadores, contratou novos, sendo que são ex-jogadores assim em atividade, no caso do Tiquinho Soares, né, que foi campeão da Libertadores pelo Botafogo ano passado. E também teve essa volta do Neymar, que acabou gerando uma expectativa, sendo que a torcida já estava falando que era a favorita pelo título e tal. Mas a situação está cada vez mais complicada, até pelas rodadas anteriores. O Santos perdeu de 2-0 pelo Palmeiras, e agora nessa rodada o Santos perdeu fora de casa no Maraca pro Flamengo de 3-2, com uma possível polêmica entre o Neymar, que saiu de campo totalmente bravo com os companheiros, com o treinador e com o juiz. Mas essa reta final vai ser bem interessante, até pelos outros times da parte de baixo, que também estão lutando para sair. Bom, Ângelo, antes da gente finalizar, né, que já estamos chegando ao final do programa, eu gostaria de perguntar do Herbert aqui. O que explica a campanha surpreendente do Mirassol no Brasileirão desse ano? Bom, o segredo do Mirassol está na combinação de planejamento e regularidade. O clube manteve a base que subiu da Série B, apostou em um elenco equilibrado e um estilo de jogo coletivo sem depender de grandes estrelas. Além disso, o técnico soube explorar bem o fator casa. O Mirassol perdeu pouquíssimos pontos jogando no interior paulista.
Essa consistência fez o time chegar à reta final com quase 100% de chance de garantir vaga na Libertadores, algo impensável no início da temporada. É um exemplo de como a organização pode superar o peso da camisa no futebol brasileiro. Bem interessante. Muito obrigado, Herbert. Obrigado. Então, passar a palavra para o Ângelo para finalizar aqui o programa. Muito obrigado, gente, também por acompanhar a gente até aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar mais um podcast do nosso programa Versão Brasileira, entre nossos amigos. Então é isso. Eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui. Puder acompanhar em todas as redes sociais, nosso site, nosso Twitter, nosso Instagram. Até a próxima. Tchau, tchau. Rede X, né? Que Twitter já era, né? Mas vamos lá. Versão brasileira, Herbert Richard.